Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma aula para vocês de como a CNBB possibilitou a criação do surgimento do PT. Né? Como que hoje os nossos maiores problemas políticos são frutos de questões espirituais. Isso aí é mais uma vez uma prova de que nós não podemos olhar a história da humanidade apenas por uma esfera política e econômica, social e cultural e negar a ação espiritual que existe dentro da história. E aqui a gente percebe como que a igreja, como instituição, ela tem uma ação espiritual muito grande. E quando, infelizmente, esta ação espiritual ela é usurpada, né, ela é pervertida por falsos profetas, por lobos vestidos de ovelha, as consequências que isso ocorre. Então, meus caros, eu quero apresentar para vocês aqui uma sequência histórica, que é um resumo que eu fiz de um dos capítulos da minha dissertação de mestrado, onde eu falo sobre a história do surgimento da teologia da libertação e como essa teologia da libertação ela vai acabar dando o espaço necessário para o surgimento do PT. Então, se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu like, ative o sininho das notificações, né, toda essa explicação inicial e vamos lá para o vídeo. Veja só, tá? Vocês estão vendo aqui uma apresentação que eu quero mostrar para vocês. Essa apresentação aqui, ela vai deixar bastante lúdico, né? Vai ficar bem lúdico para você como que isso ocorre, tá? Então vamos lá. A teologia da libertação, ela não nasce simplesmente como um marxismo dentro da igreja. Isso aqui é importante destacar. Muitas pessoas acabam trazendo uma ideia de que a teologia da libertação é só um marxismo dentro da igreja. Não. Ela é fruto de uma convergência de vários pontos, de vários eventos históricos, de várias situações. O primeiro ponto começa com uma questão de uma crise teológica na Europa, principalmente causada pela Nova Teologia, que vai levar aos bispos da América Latina a uma tentativa de análise de visão, principalmente pastoral, ligada ao contexto da América Latina, à vivência daqui, a desenvolver uma teologia daqui. Isso também é fruto de todo um contexto intelectual que estava surgindo naquele tempo e que vai levar a toda aquela ideia de fugir do tal do eurocentrismo. Então nós não podemos ficar com aquilo que é eurocêntrico, com aquilo que Roma impõe, mas nós precisamos desenvolver uma visão teológica nossa. Isso leva, tá? Esse princípio vai levar a uma recepção do Concílio Vaticano II e principalmente de um documento específico chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que, no fundo, não fala absolutamente nada de política, apenas um documento pastoral que diz que a igreja precisa levar alegria e esperança para a humanidade, uma coisa que nem precisaria existir em um documento, porque ao longo de toda a história da igreja isso sempre foi realizado. É como se um mecânico que tem ali um mecânico de carro, que tem ali uma placa escrita mecânico de carro, quando você entra ali, você recebe um documento dele dizendo eu sou de fato um mecânico de carro, sei lá. Você sabe, todo mundo sabe que ele é um mecânico de carro, todo mundo sabe que ele faz aquilo. Então, ele não precisa mais de um documento. Então, foi um documento desnecessário, vamos dizer assim. Né? Porque não tem nada... Ele não é um documento moral, tá? Ele não está trazendo ali uma questão moral, não é um dogma de fé, é apenas um documento pastoral. Porém, a partir desse documento pastoral, surge
uma possibilidade de fazer como que é levar a alegria e a esperança para a América Latina. Como que os bispos da América Latina podem levar a alegria e esperança? Como que a igreja pode levar a alegria e esperança? Esta ação, ela vai ser levada a um contexto daquele tempo que é a extrema desigualdade, a pobreza que estava existindo nos países todos da América Latina que eram subdesenvolvidos, do México à Argentina. Então, países extremamente agrários, que não possuíam desenvolvimento econômico, que eram totalmente influenciados pela economia norte-americana e europeia e que sofriam com isso. Então, eles observam que a maneira de se levar a alegria e a esperança é cuidando da pobreza. E aí o que vai acontecer? Vai se desenvolver uma ferramenta analítica para atuar em defesa dos pobres, para diminuir a desigualdade, que é a análise marxista. Só que esta análise marxista, ela não pode ser usada porque a igreja já condenou o marxismo, até mesmo antes dele ter sido totalmente desenvolvido. Né? A igreja já com o Papa Pio IX já condenou todos os movimentos socialistas, anarquistas que estavam surgindo na Europa no século XIX. Então, eles não podem adotar o marxismo de maneira clara. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter aí um agente importantíssimo nesse processo de adaptação do marxismo para a moral católica, que vai ser ninguém mais, ninguém menos que Karl Rahner, o responsável por toda a fala sobre a visão do Concílio Vaticano II, o agiornamento, a defesa de uma mudança pastoral na igreja, de uma mudança da leitura teológica, né, diferente daquilo que a tradição da igreja fez por milênios, o responsável por uma releitura das Sagradas Escrituras, onde vai trazer toda uma visão ligada à Escola de Frankfurt e de todo o movimento estruturalista e pós-estruturalista, que vai desenvolver a tal da teologia crítica. A teologia da libertação é um nome, vamos dizer assim, é uma propaganda, é um nome marqueteiro para a teologia crítica. O certo, o correto do termo teologia política seria da teologia da libertação seria a teologia crítica. O que o Karl Rahner faz, então? Ele deslocou a teologia católica da objetividade dogmática para uma linguagem moderna e antropológica, ou seja, ele vai fazer um agiornamento, uma atualização da leitura das Sagradas Escrituras e dos documentos da igreja, da moral da igreja, centralizando, então, na questão do homem moderno e na sua ação histórica, abrindo espaços para uma leitura meramente historicista da fé. Ou seja, a fé ela não é mais um evento de uma verdade, de uma realidade, mas sim a fé é fruto de uma leitura histórica. Ou seja, vamos botar em termos práticos. Na Idade Média, a visão dogmática a respeito de Nossa Senhora e seu dogma de virgindade era importante para aquele tempo, pois, isso eu estou aqui falando como se eu fosse um teólogo da libertação, não é a minha ideia, tá? Mas naquele tempo era importante desenvolver esse dogma de Nossa Senhora como a grande intermediadora da graça, a importância dela dentro da igreja, ela como a mãe de Deus. Porém, para os nossos tempos modernos, para o desenvolvimento tecnológico atual, dentro das novas teorias
que já se desenvolvem e das novas leituras teológicas, nós não precisamos crer totalmente neste dogma, porque ele era para aquele tempo. Para hoje, já não é mais. Para o tempo dos primeiros cristãos, que não tinham o conhecimento da psicologia humana, defender que Jesus expulsou demônios fazia sentido. Hoje, onde nós já temos um conhecimento neuronal muito mais profundo das ações das sinapses, da psiquiatria, da psicologia, crer que Jesus expulsou demônios não faz sentido. Então a gente precisa fazer uma leitura histórica dos documentos, uma leitura histórica das Sagradas Escrituras. Vocês estão conseguindo compreender isso? Né? Então o Karl Rahner ele vai desenvolver uma teoria crítica, tá? Seguindo toda a ideia de Frankfurt, que vai fazer uma teoria crítica do capitalismo, que vai fazer uma teoria crítica da ética moderna, que vai fazer uma teoria crítica da economia, enfim. Ele vai fazer uma ação de uma teoria crítica da teologia da fé. E boa parte daquilo que as pessoas não, mas daquilo que os bispos e até mesmo os padres da TL acham que foi o Concílio Vaticano II, não foi o Concílio Vaticano II, foi as visões do Karl Rahner a respeito do Concílio Vaticano II. O Karl Rahner ele tinha um aluno chamado Johann Metzi. O Johann Metzi ele vai pegar essa teoria crítica e vai levar para uma ação política, para uma teologia política. E o Metzi, ele vai desenvolver toda uma tese na qual a teologia, essa teologia dogmática, essa teologia milenar, ela é uma teologia da burguesia. Então você precisa desenvolver uma teologia que luta pela justiça social. Você precisa desenvolver uma responsabilidade histórica do indivíduo e não apenas uma realidade interior. Então o indivíduo ele não pode ficar à toa à mercê das ações políticas do mundo. Ele não pode só ficar rezando. Né? Percebam como que é a crítica dos teólogos da libertação com Frei Gilson. Percebam que é isso aqui que o João Metzi defende. Prestem atenção nisso. Vejam, o que eles falam do Frei Gilson? O Frei Gilson só reza. O Frei Gilson bota milhões de pessoas para rezar. Por que o Frei Gilson não bota milhões de pessoas para lutar pelo saneamento básico? Porque esses caras da teologia da libertação, como o Padre Zezinho, que teceu críticas gigantescas ao Frei Gilson agora, nesses últimos dias, é fruto disso aqui. É fruto desta visão do João Metzi, dessa ideia de que você precisa ter responsabilidade histórica, você não pode só ter vida interior, você não pode só ter vida espiritual, você não pode só buscar santidade, você tem que levantar a bandeira do PT. Enfim, então, percebam as raízes das ideias. Né? Bom, o que vai acontecer? Essas visões de João Metzi vão ser aplicadas dentro deste contexto aqui da América Latina, que a gente comentou anteriormente. E neste aspecto, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui a pobreza, a desigualdade social, nós vamos ver os regimes militares se desenvolvendo na América Latina e o surgimento de movimentos revolucionários de esquerda. E aí, nesse contexto, tá? Aqui está a Conferência de Medellín, que tinha que vir depois. Nós vamos ter aqui ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Gutierrez. O que o Gustavo Gutierrez vai fazer? O Gustavo Gutierrez vai pegar a teoria do Metzi, vai pegar a teoria do Karl Rahner, vai pegar a teoria de outros modernistas, como o Lubac e o Congar, que todos possuem essa mesma visão crítica da nova teologia, e vai aplicar para o contexto da América Latina. E aqui ele vai, então, desenvolver essa teologia crítica para uma teologia de que observa os fatos históricos da situação do mundo atual e faz uma praxe disso. Né? Se vocês pegarem o livro Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, que foi publicado em 1971,
Essa teologia da libertação, só existe esse termo no título. Em nenhuma outra parte do livro você vai ver ele usando este termo. Ele vai usar o termo teologia crítica, teologia política. E ele vai fazer toda uma análise histórica de movimentos teológicos ao longo dos séculos, desde o surgimento da igreja, e como é importante nós adotarmos essa teologia política, crítica, para o tempo atual. E aqui ele traz aquela originalidade que muitos queriam, mas que não possuíam, de uma visão teológica da América Latina. E aí a teologia da libertação explode, principalmente pelas conferências episcopais, os chamados CELAs, como teve o de Medellín, em 1968 e depois em 1972 de Puebla. E aí o que vai se desenvolver aqui? A teologia, então, ela não começa mais na contemplação de verdades reveladas, mas na ação prática. Então, você é um cristão não porque você crê em Cristo, mas porque você faz a caridade com o próximo, que era um ato cristão. É por isso que esse pessoal da teologia da libertação aceita Manuela Dávila, aceita missa afro, aceita ir lá fazer passe na casa espírita, porque na cabeça desses caras, eles estão sendo cristãos não porque eles acreditam no Cristo, mas porque eles têm a prática do Cristo. Tá entendendo? É como se eles recortassem a pessoa de Jesus, tudo aquilo que ele ensinou, ficassem somente com uma parte dela, que foi a sua ação social naquele momento histórico. Nossa, então o Jesus se sentava com as prostitutas, com os pobres, com os expurgos da sociedade. Veja, Jesus sentava com todo aquele que queria se converter. Não só com pobres. O Lázaro era riquíssimo, né? Amigaço dele. Lázaro era rico. Ele foi lá na casa do Zaqueu, deu o anãozinho, né? Do Zaqueu. Então Jesus sentava na casa, sentava com qualquer um que queria se converter. Só que na cabeça deles não. Nós não estamos falando da verdade, nós estamos falando da prática. Enfim, então você tem aqui uma formulação doutrinal que ocorre em duas ações. A teologia se torna uma visão secundária, porque o importante é a ação da prática. A prax supera a fé, supera a vida interior. E aí, o que você vai ter aqui? Uma redefinição de conceitos. Então, a ação de um dogma, ele se torna para uma ação da praxis histórica. A pobreza se torna um produto de estruturas econômicas e políticas opressoras que precisam ser combatidas. Então você não precisa mais combater o mal espiritual, você precisa combater o mal real político, o mal que está na nossa realidade histórica, o mal social desse momento. Então o pecado, ele já não é fruto de uma ação pessoal, ele é fruto de um sistema. Olha que demoníaco isso. Olha que demoníaco. Então, a sociedade peca, não o indivíduo peca. É por isso que você vai se confessar com esse pessoal. As pessoas dizem, não, meu querido, isso não é pecado. Porque o pecado é o cara... é o sistema político. O pecado é o capitalismo. O pecado é o lucro. Né? Então, você retira a realidade interior, sobrenatural, a vivência espiritual, para uma vivência da prática. Bom, eu vou pular aqui um pouco da apresentação, porque você vai ter aqui uma releitura dos textos sagrados, né, o principal exemplo que é do Êxodo. Então, Êxodo, aquilo ali foi uma ação política, não foi uma ação espiritual. Você tem uma releitura dos profetas como agentes políticos, porque os profetas atuaram contra os reis, então nós também precisamos atuar contra os reis. Jesus, então, ele é apresentado não como um Deus, onipotente, onipresente, onisciente, mas como um justiceiro social. O reino de Deus deixa de ter uma clave espiritual, ter uma visão sobrenatural e passa a ter uma vivência local, momentânea, no mundo que nós vivemos. De modo que, para a teologia de libertação, o céu pode ser vivido agora. Olha que demoníaco isso. Enfim, então você vai ter todo aquele princípio do ver, julgar e agir, que eu vou
pular aqui, porque eu quero chegar em como isso vai ser todo o processo de formação de consciência moral para a defesa do PT. Por que esses caras defendem o PT? Por que um bispo defende o PT? Tá? Por quê? Veja, deixa pular aqui. Veja, aqui, ó. Então, o que acontece? Você precisa ver todo esse movimento que está ocorrendo e a maneira de você atuar, então de você agir nele, é a partir de uma luta de classes. Então você precisa analisar a sociedade e, por meio do conceito da luta de classes, você vai fazer uma crítica às estruturas sociais que são criadas pelo capitalismo e você precisa realizar uma prática transformadora de modo que a releitura da religião ela esteja ligada a um movimento político. Está entendendo? Então você fez toda essa releitura da fé, das Sagradas Escrituras, dos dogmas, e você, a partir dessa releitura, da influência da análise marxista, eles perceberam que a análise marxista é a prática necessária para o momento histórico atual. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ter aqui a formação das SEBs. As comunidades eclesiais de base, elas vão levar toda esta visão, que eu comentei aqui para vocês, para as pessoas que pobres, as pessoas principalmente pobres de intelecto, né? Onde eles vão realizar toda essa releitura da fé, essa releitura bíblica, essa releitura dogmática, a partir desta praxe marxista. Isso vai levar ao surgimento de organizações comunitárias que precisam agir. Porque lá na SEBS você não pode apenas ficar no ver e julgar. Na SEBS você também tem que agir. E esta ação ela vai ser movida a partir de um motor marxista que vai levar ao surgimento de movimentos pastorais e sindicais de esquerda. Dentro desses movimentos sindicais, dentro desses movimentos pastorais, dentro desses movimentos da igreja, nós vamos ter aí membros que, ligados ao sindicato lá do ABC, aos intelectuais de esquerda e a movimentos populares, vão fazer com que no dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio de Sion, em São Paulo, vai surgir então, vai nascer o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então as SEBs e setores progressistas não fundaram um partido sozinho, mas forneceram capilaridade, linguagem moral, que é o principal, porque nós somos uma nação de origem católica. O primeiro ato fundacional do nosso país é uma missa. E o que vai acontecer? Nós vamos ter aí a necessidade, né, de ter uma visão teológica católica para essa visão marxista. E aí a igreja, as SEBs vão dar essa linguagem moral, que vai dar também a militância local para a formação da política que vai levar ao surgimento do PT. Então, o que você vai ver? Você vai ver toda essa crise da nova teologia, que vai ser catalisada para o modelo latino-americano, que vai ser respondida pelo método Gustavo Gutierrez, que vai ser aplicada pela SEBS. Então, você está vendo que há um caminho, 1, 2, 3, 4, e que vai resultar no surgimento do PT. Então, meus caros, vejam aqui como esse caminho ele é claro e como, a partir disso, nós conseguimos compreender por que um bispo apoia o PT. Certo? Enfim, meus caros, foi um vídeo longo, foi uma aula longa. Se você viu até o final,
Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Diga também se você gosta de vídeos assim, tá? E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Um forte abraço e Deus abençoe.